Salve, salve meus astros, bem-vindos para mais um vídeo da Astra. Eu sou o Max Schiller, fundador da Astra, e nesse vídeo aqui a gente vai estar falando um pouquinho da situação completa do mercado, falar da situação macroeconômica, quais são os projetos de NFT que eu tô de olho para comprar em uma possível baixa, e também o que eu estou fazendo com os meus investimentos em criptomoedas. Mas antes, é claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like e também me seguir nas minhas outras redes sociais porque é de graça e isso me ajuda muito. Então, sem enrolação, puxa a vinheta. Como vocês estão vendo no Crypto Bubbles, tá mostrando que o mês inteiro todas as criptomoedas estão em vermelho, ou seja, estão caindo muito. Phantom já caiu 70%, Near 61%, Link 48%, Gala 57%, então tem ótimos tokens aqui por um preço muito descontado. Mas eu ainda não estou entrando em altcoins, eu ainda tenho aquelas que eu acumulo há muito tempo, mas o meu preço médio ainda tá mais alto dos preços que elas estão atualmente. Por isso que eu tô tentando não entrar atualmente nelas. Eu acho que a gente ainda pode ver mais queda no Bitcoin. Eu vou explicar isso já já. Mas antes, pessoal, eu queria só falar pra vocês que tá frio pra caralho aqui em São Paulo. E se você é de São Paulo ou qualquer região que tá fazendo frio, faz uma boa. Se você tiver um agasalho, doa pra alguém que tá precisando, porque esse frio tá realmente de morrer, pode matar muita gente. Eu já fiz minha parte, eu quero que vocês façam a parte de vocês também. Mas é isso, já falei o que eu precisava, então bora pro vídeo. Vamos começar falando um pouquinho de Bitcoin aqui, pessoal. E Bitcoin tá na 7ª semana seguida de queda. Então, desde que a gente fez o reteste na média 8 aqui no gráfico semanal, a gente atingiu um fundo de 25 mil. Agora a gente tá exatamente numa queda de mais ou menos uns 38, 40%. Então a situação do Bitcoin tá bem feia, mas eu acredito que a gente possa ver algumas coisas melhorando nos próximos meses. Então eu acredito que a gente esteja bem próximo de um fundo. Não dá pra dizer ao certo, eu acho que é muita arrogância falar quando que vai ser um fundo, mas talvez ele possa vir retestar a média de 200, que quase que coincide com o topo anterior, né? O topo antes nunca retestado, o topo de 2017. Então se isso acontecer vai ser um momento histórico, porque o Bitcoin nunca retestou um topo anterior. No gráfico mensal a gente não tá bonito também, a gente pode estar retestando essa média 8 aqui, que é o que a gente sempre retesta em um fundo de bear market. Então a gente retestou aqui em 2018, retestou aqui em 2020, que foi quando o Covid tocou, mas já teve uma recuperação muito forte, e a gente pode estar se aproximando novamente dessa região para voltar pro fundo e continuar nossa bull run. Porque sempre que você tiver medo do Bitcoin, pessoal, sempre dê zoom out. Ou seja, pensa que você tá comprando aqui, pensa que você tá comprando pensando em 10 anos, porque eu posso te afirmar com certeza que daqui a 10 anos o Bitcoin vai valer muito mais do que vale hoje. Porque independente do preço do Bitcoin, eu vou estar sempre fazendo a mesma tática do Dollar Cost Average, que é comprar um pouquinho de Bitcoin a cada semana, a cada 15 dias, a cada mês, porque no longo prazo isso com certeza pode mudar a sua realidade. E agora olhando aqui um pouquinho pro gráfico diário do Bitcoin, ele retestou recentemente essa média semanal de 200 dias, que é basicamente um suporte, e a gente sabe que a gente tá se aproximando de um fundo quando a gente tá próximo dessa média aqui, mas isso não quer dizer que a gente não possa romper. Então eu acredito que a gente possa romper sim essa média que tá mais ou menos em 27 mil dólares. A gente tá muito perto, então eu acredito que a próxima semana a gente venha com mais queda, ou nas duas próximas semanas. Mas isso nunca é uma recomendação de compra, porque eu continuo falando, eu vou continuar falando, faça Dollar Cost Average, o famoso DCA com Bitcoin e Ethereum. Mas beleza, fechamos o gráfico do Bitcoin, agora vamos falar um pouquinho da Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia americana, e a gente nunca viu uma correlação tão alta entre o Bitcoin e as bolsas americanas. Nasdaq, a bolsa de tecnologia, tá perdendo muito valor, então a gente já tá nos 140 pontos, a gente pode vir retestar essa média de 200 também para 129, que também é uma média suporte, né? A gente viu sendo suporte aqui durante o Covid, né, em 2020. Então o Bitcoin ele tá fazendo o mesmo movimento que a própria Nasdaq, só que como a Nasdaq tem mais mercado e tem mais investidores, Bitcoin é um ativo de muito risco, então ele é muito volátil, portanto cai muito mais, mas também do mesmo jeito que ele cai, ele sobe muito mais. E para finalizar os gráficos aqui, eu queria mostrar o NDTH, que é o que eu falei em live no último domingo. Então se você não tá assistindo a live, não perde a próxima live, que são sempre lives importantíssimas e a gente fala de muita coisa. Então eu recentemente tinha falado pra vocês desse gráfico aqui, que é o NDTH, que é basicamente o fôlego da Nasdaq, e ele é um ótimo indicador de fundos. Então a gente teve um fundo aqui do Covid em 2020, a gente teve um fundo em 2018, tivemos um fundo também em 2015, então ele mostra os fundos muito bem. Só que o problema é que ele tá fazendo fundos mais baixo do que os fundos anteriores. Então esse fundo aqui foi mais baixo que esse, e esse aqui foi mais baixo que esse. Então portanto a gente pode
pode esperar que esse seja um pouquinho mais abaixo desse último fundo aqui. Só que a gente já tá muito próximo dessa região, a gente tá nos 12 pontos e isso é muito próximo da região de interesse comprador, que é mais ou menos entre 6 aqui e 10. Então se a gente se aproximar mais um pouquinho dessa região, vocês podem ver que a gente tá caindo muito nesse gráfico, pode ser um possível fundo, pode ser uma possível marcação de fundo. Então eu ficaria bem ligado, ficaria acompanhando esse gráfico diariamente para saber o que tá acontecendo. Falamos do Bitcoin, falamos da Nasdaq, agora a gente tem que falar do cenário macroeconômico. O Jerome Powell, que é o presidente do Fed, do Banco Central Americano, falou na última declaração dele que precisa que a inflação abaixe de forma convincente. Então ele vai continuar aumentando a taxa de juros até que a inflação desacelere. E a gente viu quando eu falei nos meus stories, e se você não me segue no Instagram, já começa a me seguir agora, que a inflação esperada era 8,1% ao ano e a gente viu uma 8,3%. A gente tava em 8,5%, era para cair para 8,1%, mas ficamos no meio do caminho. Isso desanimou muito o mercado. Portanto, a inflação nos Estados Unidos está descontrolada e eles querem abaixar para a meta de 2% ao ano. E com certeza vai ser uma tarefa desafiadora, que nem o próprio Jerome Powell falou, esse velhinho aqui safado. Mas pessoal, não é só isso, o cenário macroeconômico inteiro tá muito ruim. Então se a gente for ver aqui, a gente tá vendo mais um lockdown na China. Isso impacta muito todas as commodities, afeta todas as cadeias de produção globais. Então a Yellen falou isso aqui também. Então a China forçar esse lockdown, eu não sei, eu não tenho informações exatas para dar uma opinião, mas eu acho que eles estão forçando um lockdown lá e as pessoas estão se revoltando um pouco. Mas esse lockdown, pessoal, tá atrapalhando muito a economia global. Isso reflete diretamente em ativos de risco. E por fim, muita gente esquece da guerra na Rússia e Ucrânia. Pouca gente tá falando dessa guerra na mídia, mas não acabou, pessoal. Essa guerra tá continuando e as coisas estão escalando. E não estamos vendo nenhuma luz no fim do túnel ainda. Eu acredito que tem muita coisa para acontecer. Então países como a Finlândia e a Suécia, eles querem entrar para a OTAN em breve. Isso pode desencadear uma guerra ainda maior com a Rússia. E se algo acontecer envolvendo bombas nucleares, pode esquecer qualquer mercado, porque isso vai a zero. Pessoal, bombas nucleares é um assunto extremamente sério, então a gente tem que tomar muito cuidado e ver com muita cautela o que a Rússia tá fazendo, porque isso eu tenho certeza que vai impactar muito, mas muito o mercado. Ok, então a gente tá vendo o Bitcoin caindo, possivelmente se aproximando de um fundo, o cenário macroeconômico em estado terrível, mas mesmo assim eu quero mostrar algumas coleções de NFT que eu tô de olho e eu quero que caiam ainda mais para eu poder comprar mais barato. A primeira delas vai ser Treelanders, que há 30 dias atrás estava com um preço médio de 1.44 Ethereum, então é quase um 2x desse preço atual aqui, né, de 0.9. É um pouquinho distante, vai, 50% de valorização, mas é em Ethereum, né, então a gente sempre gosta de acumular mais. Além de ser uma coleção que tem muita coisa para entregar, os caras já tiveram um floor price aqui, ó, se eu mostrar o floor price para vocês, já tiveram um floor price de 2.5,9 Ethereum. Então eles têm muito potencial numa próxima bull run de voltar a esses patamares de fevereiro. A segunda coleção que eu tô de olho é a PXN, que é uma coleção que eu gosto muito. Se a gente for ver o average price nos últimos 7 dias, tava com preço médio de 3.5 Ethereum. Tudo bem que não tinha revelado ainda, a arte foi revelada, só que mesmo assim eu achei a arte muito boa, achei muito foda e as pessoas estão falando muito bem dessa NFT. Se essa NFT continuar caindo e voltar a 1 Ethereum, isso vai ser um ótimo preço de entrada pra mim. Só que eu já avaliei meus riscos, eu acho que 1 Ethereum é um ótimo preço pra mim. Você tem que ver o quanto que você tem disponível e também se você gosta do projeto. Eu gosto porque eu achei a arte foda, uma equipe 100% capacitada e os caras têm muito pra entregar ainda. Por fim, uma coleção que eu tenho certeza que eu vou comprar se cair mais, se continuar caindo mais do que já tá, é a Karafuru, que acabou de fazer um drop recentemente, mas se a gente for ver a atividade desse ativo aqui, que é um ativo de extremo risco, né, NFT, pessoal, não é brincadeira, uma vez já custou 3,6 Ethereum, então se voltar esse preço eu vou estar basicamente dobrando 1,79 Ethereum e isso é muita grana, rapaziada. Então eu acredito muito no potencial dessa NFT aqui, eu tô de olho cada vez mais perto, porque tá se aproximando de um preço muito interessante de entrada. E por fim, pessoal, não posso deixar de fora uma das minhas favoritas aqui, a Ragnarok Meta, que vai ser um jogo play to earn, vão ter várias coisas para serem lançadas ainda, e tá num floor price de 1.089, segurou bem nesse preço aí, tipo 0.8 até 1.2, então fica variando, né, nesse desvio padrão de 0.4, mas é uma coleção que me interessa muito, os caras já são verificadas pela OpenSea, tem uma arte muito da hora e todo o projeto que eles têm pra aqui é muito louco, então se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando cada uma dessas NFTs, por que eu acho interessante, comenta aqui embaixo, e se você quer que eu traga mais NFTs, ou seja, projetos que não lançaram, ou projetos que já lançaram, então num preço bom, comenta aqui embaixo também que eu vou fazer esse tipo de vídeo pra vocês. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever, comenta aqui alguma coisa que você gostou nesse vídeo, e até a próxima.